Existe algo profundamente revelador na forma como o Brasil trata a cultura africana. Não é descuido, não é ignorância casual. É um processo histórico de demonização consciente. Nada foi acidental. Desde o início da formação do Brasil, tudo que vinha da África precisava ser neutralizado, deslegitimado, esvaziado ou transformado em ameaça. Porque cultura é poder, espiritualidade é identidade, e identidade cria resistência. Para dominar um povo não basta controlar o corpo, é preciso quebrar o espírito. E o Brasil fez isso de forma metódica. Quando os africanos foram trazidos à força, eles não chegaram vazios, trouxeram línguas, cosmologias, sistemas éticos, organização social, ciência ancestral, medicina natural, música, ritmo, espiritualidade e visão de mundo. Isso era perigoso, porque um povo que mantém a sua cultura não se dissolve, né? Não se dissolve facilmente, ele sobrevive, ele reconhece, ele se fortalece. A solução foi simples e cruel: associar tudo que vinha da África ao mal. O que era divindade virou demônio. O que era ancestral virou encosto. O que era ritual virou feitiçaria. O que era cura virou bruxaria. A demonização da cultura africana não começou por ignorância religiosa. Começou por estratégia de dominação. Era preciso justificar a violência. E nada justifica melhor a violência do que desumanizar o outro. Se o africano fosse visto como portador de sabedoria, o sistema escravocrata entraria em colapso moral. Então, ora, ele foi transformado em selvagem. Então, o africano, a cultura africana foi transformada em selvagem, em pagão, em atrasado, em perigoso. A religião europeia foi usada como ferramenta política, não como fé, mas como arma. Tudo que não se encaixava no padrão europeu cristão era classificado como diabólico. E o rótulo de demônio sempre serviu para autorizar a perseguição. Essa lógica atravessou séculos, mesmo após o fim formal da escravidão, né? A cultura africana continuou sendo tratada como ameaça, mesmo depois do fim formal. Mas ela continuou sendo tratada como ameaça, não mais com correntes, mas com estigma. Os cultos de matriz africana foram criminalizados, os terreiros perseguidos, os símbolos ridicularizados, os saberes marginalizados. A polícia entrava em terreiros como se fossem centros de crime. Objetos sagrados eram quebrados, líderes religiosos presos. Isso não era combate ao crime, era controle cultural. Enquanto isso, práticas semelhantes vindas da Europa eram chamadas de tradição, folclore ou religiosidade popular. O problema nunca foi o ritual, foi a origem. A demonização também não se infiltrou na linguagem cotidiana. Palavras africanas passaram a ser usadas como xingamento. Macumba virou sinônimo de coisa ruim. Feitiço virou sinônimo de atraso. Encosto virou piada. O riso também é uma forma de violência. Quando uma cultura vira piada, ela perde legitimidade social. E o brasileiro aprendeu desde cedo a rir daquilo que não compreende, principalmente quando vem da África. Ao mesmo tempo, muitos elementos africanos foram absorvidos de forma seletiva. O ritmo foi aceito, desde que esvaziado de significado. A comida foi aceita,
desde que desvinculada da espiritualidade. A música foi aceita, desde que o sagrado fosse apagado. É apropriação sem reconhecimento. O Brasil consome a estética africana, mas rejeita a sua essência. Aceita o tambor, mas rejeita o orixá. Aceita o corpo, mas rejeita o espírito. Aceita o espetáculo, mas rejeita o fundamento. Isso não é contradição, é projeto. Outro ponto crucial é a associação direta entre espiritualidade africana e criminalidade. Durante décadas, terreiros foram tratados como locais suspeitos. Se algo dava errado, a culpa era da macumba. Se alguém prosperava, era pacto. Essa narrativa cria medo, e medo paralisa. Muitas pessoas cresceram aprendendo a rejeitar sua própria ancestralidade, negar seus avós, negar suas raízes, negar seus símbolos. Isso gera um vazio identitário profundo, né? Quando um povo não sabe de onde vem, ele aceita qualquer direção. A demonização da cultura africana também serviu para sustentar hierarquias raciais. Se a cultura negra é vista como inferior ou perigosa, o racismo se justifica como proteção ou civilização. Não é coincidência que países que passaram por escravidão tenham tanto medo da cultura africana viva. Ela lembra uma dívida histórica nunca paga. Mesmo hoje, em pleno século XXI, a perseguição continua, terreiros ainda são atacados, símbolos ainda são desrespeitados, praticantes ainda são hostilizados, muitas vezes em nome de uma fé que deveria pregar amor, mas foi treinada para combater tudo que é diferente. A demonização não é apenas externa, ela também se internaliza. Há pessoas negras que sentem vergonha de sua espiritualidade, que escondem seus colares, que silenciam seus ritos, que se distanciam de seus ancestrais para serem aceitas. Isso é uma das violências mais profundas, fazer alguém rejeitar a si mesmo. Mas apesar de tudo, a cultura africana sobreviveu. Sobreviveu porque é raiz, né? E raiz, quando cortada, brota em outro lugar. Ela resistiu nos terreiros, nas famílias, na oralidade, na música, na comida, no corpo. Resistiu porque não é apenas religião, é visão de mundo. A demonização falhou em apagar completamente, mas conseguiu atrasar reconhecimento, respeito e reparação. Hoje falar sobre isso incomoda, porque expõe uma ferida aberta, né? E o Brasil odeia olhar para suas feridas. Preferiu chamar de intolerância religiosa, mas o nome correto é racismo religioso. Não se odeia o ritual, odeia-se as origens. Entender a demonização da cultura africana é entender como o Brasil foi construído para negar partes de si mesmo. E um país que nega sua própria origem vive em conflito permanente. Esse episódio não é sobre convencer ninguém a seguir religião alguma. É sobre reconhecer que o medo do africano nunca foi espiritual, sempre foi político. E enquanto essa demonização continuar sendo normalizada, o Brasil continuará carregando um peso que se recusa a curar. Porque não existe futuro saudável para um país que transforma sua raiz em demônio. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e comente o que achou. Muito obrigado.